Flamengo prioriza vendas para 2025. Mengão anuncia oficialmente técnico português no Sub-20. Pablo recebe sondagem de time da Série A. Que história é essa, PQD? Vem. Vem comigo que no caminho eu explico. Saudações rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Vem chegando nessa manhã de quarta-feira, como sempre, recheado de informações. Quero pedir para vocês, na moral, que começaram a nos assistir, que deixem aquele like, não são inscritos. Se inscrevam, acione o sino da notificação para todos os vídeos e dê aquela moral compartilhando os nossos conteúdos. Tudo isso para vocês é 0800. E aqui no seu canal Paraquedista Rubro-Negro, vocês ficam sempre informados sobre tudo que acontece nos bastidores do mais querido, né? Não tem como não falar da seleção brasileira de futebol. Não tem como. Eu falei ontem que há muitos anos, há muito tempo que eu não assisto jogos da seleção brasileira, desde aquele fiasco do 7-1 contra a Alemanha. Eu assisti o jogo contra a Colômbia, porque eu queria ver a estreia de Wesley pela seleção brasileira. Gostei, né? Apesar de ter sido um gol ali achado no finalzinho ali por Vinícius Júnior, mas gostei da atuação de Wesley. E falei, vou assistir o jogo seleção brasileira contra a Argentina, né? Todo um clima, um clássico. E não gostei do que vi. Não gostei. Uma seleção brasileira sem esquema tático, sem esquema técnico. O Dorival Júnior, um técnico muito conservador, ou seja, ele tira um zagueiro, substitui por outro zagueiro, tira um cabeça de área, substitui por outro cabeça de área, tira um atacante, substitui por um outro atacante. É muito previsível, não tem uma modificação tática durante o jogo, sabe, completamente perdido. O Wesley não jogou bem, não culpo ele. Me diz aí quem jogou bem na seleção brasileira. Ana Thaís Mato disse aí, né, mais ou menos um trecho, o Wesley foi apresentado ao futebol de adultos. Por quê? Aqui no Brasil é futebol amador. Tinha Vinícius Júnior do Real Madrid, tinham jogadores do Barcelona, tinha um time de jogadores de times da França, vários jogadores que jogam no futebol europeu e nenhum deles jogaram bem. Ou seja, a culpa é do Wesley? Quer queimar o garoto? É isso? Me aponta um atleta que jogou bem ali na seleção brasileira? A Ana Thaís Matos. É brincadeira, né? A mídia paulista é sempre assim. É sempre assim. Então, foi um jogo horroroso. A Argentina bem armada, com um bom ataque, um bom meio de campo, uma boa defesa, um time bem estruturado, um time bem treinado, coisa que não acontece com a seleção, não está acontecendo com a seleção brasileira, né? O Galvão Bueno teceu aí críticas à seleção brasileira. Eu vou deixar para vocês assistirem esse vídeo do Galvão Bueno, daqui a pouco eu volto e não quero mais falar. Vou ter que falar, né? Porque estão querendo levar o Felipe Luiz para a seleção brasileira. Algo que a mídia paulista está tentando de todas as formas tirar Felipe Luiz do Flamengo. Aqui, ó. CBF discute demissão de Dorival Júnior após vexame contra a Argentina. Felipe Luiz, treinador do Flamengo, e Carlo Ancelotti, do Real Madrid, são os principais nomes da lista. No entanto, existe a possibilidade da decisão ser tomada somente após a data FIFA de junho, por conta do Super Mundial. Convida aí o Jorge Jesus. Jorge Jesus já falou que tem o desejo de comandar a seleção brasileira. Se fizer o convite para ele, após o Super Mundial de Clubes, ele vem. Para mim, no momento, a solução para a seleção brasileira é o Jorge Jesus. Felipe Luiz já deixou bem claro que ele quer fazer história no Flamengo. O sonho dele é ser campeão como técnico da Champions League. Então ele quer ser treinador de clube, ele não quer ser treinador de seleção. Ele já deixou isso bem claro. Seleção, ele pode ser o melhor técnico do mundo. 3 resultados ruins já pedem a cabeça do técnico. Então não é para levar Felipe Luiz para a seleção
brasileira, desde Felipe Luiz no Flamengo, principalmente a mídia paulista. Eu vou deixar para vocês aí agora o vídeo do Galvão Bueno, daqui a pouco eu volto. No final do meu comentário no Jornal da Band, um dia antes desse 4-1 da Argentina, fora o baile em cima da seleção brasileira, eu pedia: tomara que os deuses do futebol olhem com carinho para a nossa seleção. Não tinha jeito de olhar com carinho. Transmiti mais de 40 anos de seleção brasileira. Fora aquele 7-1 na semifinal da Copa do Mundo aqui no Brasil, em 2014, nunca vi a seleção jogar tão mal. Muito simples falar do jogo. De um lado, um time bicampeão da Copa América, campeão do mundo, sem dois atacantes titulares, o Messi e o Lautaro, mas bem treinado, aplicado em cada lance, com muita intensidade, com ótimos jogadores de meio campo, uma boa defesa, com ótimos atacantes. Do outro lado, desculpa, Dorival, eu não gosto de pedir cabeça de técnico, mas do outro lado, era um time que parecia um bando, juntando um jogador dali, com outro jogador daqui, com outro daqui, com outro de lá, e sem fazer nada. A defesa, um horror. O meio-campo, mais uma vez, e fora o Gerson que joga no Flamengo, todos os jogadores de meio-campo de time do Brasil, eles jogam em times pequenos ou médios. Isso nunca aconteceu na história do futebol brasileiro. E lá na frente, ninguém resolveu nada. O Rafinha, claro, era evidente que depois que outros jogadores experientes, aqueles caras mais duros, mais firmes da Argentina, fosse para cima dele, fosse para cima do juiz. Qual é a vantagem, Romário, de você mandar dar porrada? Qual é a vantagem, Rafinha, de você dizer: vamos dar porrada dentro e fora de campo se for necessário? Criou-se todo um clima. Então, de um lado, repito, uma belíssima seleção de futebol. Do outro lado, o pior time brasileiro desde aquele jogo dos 7-1 contra a Alemanha. Estamos aí há praticamente um ano da Copa do Mundo. Não gosto de pedir cabeça de técnico, vou repetir, não gosto. Sempre gostei do trabalho do Dorival, mas não dá para continuar assim. Edinaldo, você é presidente da Confederação Brasileira de Futebol, vai ser reeleito agora, porque os presidentes de federações todos barraram a tentativa do Ronaldo. Você jogou um tempão fora, ficou esperando o Ancelotti que não viria nunca, depois botou um técnico tampão, para depois vir com outro, nada dá certo, nada funciona. Que futebol brasileiro é esse? Que coisa horrorosa, que tristeza. O que vamos fazer agora? Tem que esperar. Ah, mas o Neymar pode se recuperar, pode voltar, se estiver bem, tem que jogar, se não estiver bem, não pode sequer ser convocado. Tem que começar de novo e já, imediatamente. Vou repetir, de um lado, um grande time, muitíssimo bem treinado, bicampeão da Copa América e campeão do mundo. Do outro lado, jogadores que brilham nos seus clubes, mas que juntos não conseguem sequer formar um time de futebol. Parecia um time profissional jogando contra um time de amadores. Triste, profundamente lamentável. É isso aí, galera. Ainda criticaram o Vene Casagrande quando ele falou no SBT Esporte que seria a seleção brasileira estaria no lucro se não levasse uma goleada da Argentina. Muita gente criticou aí o Vene Casagrande. Eu gosto muito do Vene Casagrande, ele ficou estigmatizado por conta daquela fala do Diego Ribas, que o chamou de homem da meias-verdade. Pelo contrário, o Vene Casagrande é um cara muito bem informado e traz muitas informações relevantes. Pena que as pessoas só se ligaram naquela parte ali que o Diego Ribas falou. Bom, a apuração aí de Pablo Rafael Rua, do Coluna do Fla, ele disse o seguinte: fontes próximas à negociação indicam que a entrevista de João Santos
era uma forma de despistar as tratativas com o Flamengo e o destino de Jorginho, que já está praticamente definido, restando apenas a assinatura do pré-contrato. Em entrevista ao Daily Arsenal, o empresário do volante contou que ainda vai avaliar propostas de diversos clubes antes de definir o futuro do atleta. Bom, segundo Pablo Rafael Rua, do Coluna do Fla, praticamente está certa a vinda dele para o Flamengo, que essa entrevista, essas falas do representante dele foi apenas para despistar, né? Flamengo anuncia a contratação de técnico português. Ah, mas PQD, você já trouxe essa informação, meus queridos? Agora é oficial. O Flamengo tem um novo técnico para o time sub-20. Na noite de ontem, terça-feira, dia 25, o clube oficializou a contratação do português Nuno Campos. O europeu substitui Kleber dos Santos, que comandou o time no título da Libertadores da categoria no início do mês. Vou trazer um trecho aqui do comunicado do Flamengo ontem. Abre aspas. O novo técnico do Sub-20 do Flamengo, Nuno Campos, assumiu o cargo e comandou a sua primeira atividade à frente da equipe na tarde dessa terça-feira, no CT Jorge Elal, mais conhecido como Ninho do Urubu, ao lado de Gonçalo Cruz, seu auxiliar. O treinador iniciou a preparação para sua estreia contra o Vasco na próxima sexta-feira, dia 28, às 16 horas, no estádio Luso-Brasileiro, lá na Ilha do Governador. Nuno Campos trabalhou na maior parte da sua carreira como auxiliar técnico. O português exerceu a função no Roma, da Itália, Porto de Portugal, Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, além do Toluca, do México, onde realizou o trabalho entre dezembro de 2023 até o fim do ano passado. Desse modo, o português chega ao Flamengo indicado por José Boto, diretor técnico do clube. Antes de mais nada, ambos trabalharam juntos na Ucrânia. A passagem do Nuno no Shakhtar Donetsk durou 3 anos, de junho de 2016 a junho de 2019. Já na função de treinador, o novo reforço do Mengão dirigiu Tondela, de Portugal, e o Santa Clara, também de Portugal. Boa sorte aí, Nuno Campos, que você faça um bom trabalho à frente do Sub-20 do Flamengo, tá? Bom, mudando aqui de assunto, parece que os deuses olharam para o Flamengo e falaram: esse menino tem que sair daí. Pablo recebe sondagem de time da Série A e pode deixar o Flamengo, afirma Portal. Um contrato válido com o Flamengo até dezembro, o Flamengo busca alternativa para negociar o atleta. O Santos surgiu como um dos interessados e já realizou sondagens para entender a situação do jogador. No entanto, a concretização do acordo depende de uma significativa redução de salário por parte do zagueiro, conforme informação do portal Santista Net. Ou seja, essa informação está vindo lá do portal do Santos, né? O prazo para jogadores que disputaram os campeonatos estaduais se transferirem para os novos clubes segue aberto até o dia 11 de abril. Dessa forma, as partes ainda têm tempo suficiente para chegar a um entendimento antes do fechamento da janela de transferência. Ou seja, se o Flamengo não conseguir negociar o Pablo com o Santos, ou se ele não quiser reduzir o seu salário, ele vai ficar no Flamengo até o final do ano, coisa que nós esperamos que não aconteça, né? Tchau! Espero que ele vá e vá com Deus. Mudando aqui de assunto, imprensa argentina revela o que motivou o corte de Nicolás de la Cruz. Segundo a informação do jornal argentino TYC Sport, Marcelo Bielsa decidiu desconvocar Nicolás de la Cruz, Marcelo Sarachi, Georgian de Arrascaeta e José Luiz Rodrigues após uma acalorada discussão depois da derrota para a Argentina. Durante a Copa América já haviam circulado rumores sobre uma ruptura no vestiário devido a diferentes desentendimentos com o treinador, né? De acordo com o jornalista Diogo Jox, ao final da partida contra a Argentina ocorreu uma situação tensa e resultou em uma discussão acalorada. Supostamente, De la Cruz teve um desentendimento com Jorge Giordano, diretor da Seleção Nacional da Associação do Uruguai de Futebol, ou seja, discutiu com um membro da comissão técnica da seleção uruguaia. Uma das reclamações foi as condições do gramado, que até Georgian de Arrascaeta saiu lesionado, e não é novidade, infelizmente, Arrascaeta se lesionar, né? E é sobre isso que eu vou falar daqui a pouco, tá?
Eliminatórias da Copa do Mundo. Vamos lá. Gonzalo Plata e Wesley jogaram 90 minutos. Já Léo Ortiz entrou na vaga de Murilo no intervalo da partida. Já Guilherme Varela jogou 63 minutos pela seleção do Uruguai. Alexandro não saiu do banco de reservas e os atletas se reapresentam hoje à tarde no CT Ninho do Urubu. A reapresentação está marcada para as 15 horas, o treino está marcado para as 15 horas e 30 minutos, com foco no jogo contra o Internacional de Porto Alegre, no sábado, dia 29, às 21 horas, no Maracanã. Bom, pelo menos esses atletas aqui, graças a Deus, não se lesionaram, né? E é sobre isso que eu vou falar agora. Condições físicas de Arrascaeta preocupa o Flamengo, que avalia buscar opção no mercado. O interesse em Matheus Pereira, no mês passado, apesar de não ter avançado, não foi à toa. Preocupado com o condicionamento físico de Arrascaeta, o Flamengo avalia buscar uma opção no mercado nas próximas janelas. Camisa 10 sofreu uma lesão muscular no adutor da coxa direita pela seleção uruguaia e vai desfalcar o rubro-negro no início do campeonato brasileiro e da Libertadores da América. Segundo dados do espião estatístico do GE, Arrascaeta acumula 17 problemas físicos nos últimos 6 anos e 3 meses de Flamengo. Desde que foi contratado pelo Mengão, a maioria das lesões ou traumas foram nas 2 coxas, mas ele também já sofreu com dores no tornozelo direito e nos 2 joelhos. Lembrando que no final do ano passado ele passou por uma artroscopia, né? Bom, Flamengo teve uma derrota nos tribunais. meus queridos, Flamengo sofre derrota na justiça contra Paulo Guerreiro. O clube tentava receber por volta aí de R$1.800.000 que pagou ao atacante referente a direitos de imagem durante o período em que ele ficou afastado por doping. Na terça-feira ontem, o desembargador deu causa ganha a Paulo Guerreiro. O Fla será obrigado a pagar os honorários advocatícios de 15% sobre o valor desse R$1.800.000. Gente, ele foi pego no antidoping, ficou um período sem jogar e mesmo assim o Flamengo pagou os direitos de imagem dele. O Flamengo quis ter de volta esse valor, já que a imagem dele não foi exposta nesse período. Lembrando o caso de Gabigol, que ele não podia nem ir no CT Ninho do Urubu, ele não podia nem assistir jogos oficiais, tanto da Série A, Série B, Série C. Então, assim, eu não entendo nada de questões jurídicas, mas se a imagem dele não apareceu, não foi exposta pelo clube, eu acho que o valor deveria ser devolvido, mas o juiz não viu, o desembargador não viu dessa forma, né? Maior venda da história do Mengão. O Flamengo ele prioriza nessa janela, nesse ano de 2025, a venda de jogadores para poder equilibrar o seu caixa e bater a meta aí de 1 bilhão. Né? E joia do Flamengo pode se tornar uma das maiores vendas da história do clube. Destaque de 2025, o jogador deve ser negociado na próxima janela de transferência, como já foi dito por Felipe Luiz em coletiva de imprensa, que depois do Mundial de Clubes, o Wesley vai jogar aonde ele quiser. Então, a diretoria do Flamengo pretende arrecadar cerca de 1 bilhão em receita, incluindo a venda de jogadores. Destaque de 2025, o lateral direito Wesley vem encantando os olhos do futebol europeu e existe uma expectativa grande por parte da diretoria de fazer do atleta uma das maiores vendas da história do clube. A maior venda, é de Vinícius Júnior, vendido em 2017 para o Real Madrid por 45 milhões de euros, cerca de 164 milhões de reais na época, tá? Com foco em arrecadação recorde pelo clube, o presidente BAP deu uma declaração durante a apresentação no Conselho Deliberativo na semana passada que chamou a atenção, dizendo que um jogador específico pode ser vendido por 40 milhões de euros. Tem um atleta, abre aspas para o que disse ele, tem um atleta aí que acho que vamos vender por 40 milhões de euros, fecha aspas. 40 milhões de euros hoje em dia está valendo 246 milhões de reais, né? Mais de 100% do valor que foi vendido aí o Vinícius Júnior, na época, né? Segundo o GE, jogador comentado por BAP, se trata de Wesley, que inclusive tem uma proposta de 25 milhões de euros recusada no início do ano. O clube acredita que poderá vender o jogador pelo valor em questão e atingir a arrecadação histórica na temporada de 2025.
Meus queridos, vamos aguardar. Eu tenho certeza que o Wesley será aí a maior venda do futebol brasileiro, a maior venda do Clube de Regatas do Flamengo. Bom, vou deixar para vocês aquela palavra de meditação nessa manhã de quarta-feira. Coríntios 11, versículo 1. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Isso aí quem disse foi o apóstolo Paulo. Temos que chegar, alcançar a estatura de varão perfeito, igual a Jesus Cristo, para podermos alcançar, assim, a nossa salvação. Você pode não acreditar, mas é o meu dever falar. Sendo assim, eu fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações!